A alimentação na hipertensão. Mesmo usando medicamentos, nós precisamos prestar atenção e cuidar da nossa tensão, a nossa pressão arterial. Por quê? Mesmo tomando medicamento, nós não podemos relaxar e deixar de prestar atenção do que se passa com o nosso corpo. A maioria dos medicamentos controladores de pressão arterial tem efeito diurético. Para quê? Para eu fazer mais xixi e assim colocar mais sódio para fora e com isso a minha pressão abaixa. Mas será que isso não me traz outras questões? Se eu estou fazendo mais xixi, será que eu não estou me desidratando? Será que eu não estou jogando sódio fora junto nessa urina e estou perdendo a oportunidade de usar esse sódio para outras questões que são cruciais? Será que eu posso relaxar e comer sal? Será que eu posso comer bastante carne? Vamos cuidar disso, entre outras questões, para que se eu tenho uma doença diagnosticada, eu trate com a minha alimentação, colabore para o tratamento, remissão, prevenção e não precise usar mais remédios ao longo do meu caminho. O que nós vamos falar sobre como se alimentar na hipertensão. O sal refinado que a gente tem em casa é uma chave muito importante, que mesmo se eu faço uso de medicamentos mais avançados, se eu ainda continuo usando sal refinado, eu posso estar enxugando gelo e daqui a pouco vou precisar de mais medicamentos para a hipertensão. Se eu posso trocar esse sal por o sal grosso comum, o sal grosso de fazer churrasco, que é bem baratinho, eu compro esse sal grosso e moo no meu liquidificador. E se eu colocar então alecrim junto para bater no liquidificador, eu já estou dando um elemento que controla a minha pressão arterial, junto com o sal que não foi refinado à base de solventes químicos, porque ele ainda era grosso. Então com isso eu já uso duas estratégias para colaborar com a minha pressão arterial. E com isso eu posso diminuir, controlar a quantidade e o efeito diurético deste medicamento. Lembrando que o sal que não foi refinado, ele pode conter inclusive magnésio, que é um super controlador da pressão arterial. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva e dê seu like para que o YouTube perceba que esse conteúdo é relevante e mostre para quem possa interessar. Outras estratégias como usar esse alecrim e fazer uns chazinhos de vez em quando, usar no tempero da comida. Outras estratégias como hidratar-se melhor. Por quê? Se eu vou encher a minha bexiga de água tomando um diurético, eu vou ficar enchendo e esvaziando o tempo todo. Principalmente se eu faço uso desse medicamento à noite, eu vou ter que acabar levantando de madrugada para fazer xixi. Isso me traz outras questões, porque eu vou atrapalhar, incomodar e interferir com o padrão do meu sono. Isso pode me trazer outros problemas de saúde e me fazer precisar de outros medicamentos. Se eu uso alimentos que colaboram para a manutenção dessa hidratação, eu vou usar a quantidade de água que eu preciso, mas esses alimentos que contêm eletrólitos, micronutrientes, podem colaborar para a manutenção desta hidratação. São frutas que agregam bastante água, como uma pera, um melão, elementos e vegetais que agregam bastante água também, como um chuchu, por exemplo, uma abobrinha. Eles podem me ajudar, colaborar com a manutenção dessa hidratação. E uma água de coco na quantidade adequada, que tem a proporção ideal entre sódio e potássio, pode colaborar com a manutenção dessa hidratação também e eu evitar outras questões de saúde. Outros alimentos e questões de digestão principalmente podem interferir nisso. Se eu sou hipertensa e gosto muito de comer carne, essa carne tem uma boa quantidade de sódio, certo? A minha digestão pode contribuir ou atrapalhar essa questão. Se eu percebo que eu fico muito tempo com a carne no meu estômago, depois que eu como carne, isso pode interferir para outros hormônios reguladores que vão aumentar a minha pressão arterial também. Muito tempo de digestão e uma digestão mais complexa pode me estressar.
Lembra que nós estamos falando sobre isso desde os primeiros vídeos? Vamos dar uma olhadinha lá para a gente interagir e eu quero muito que vocês façam perguntas, tragam suas questões para a gente poder esclarecer e melhorar nosso padrão de vida cada vez mais. Essa questão com a digestão é muito importante relacionada à pressão arterial. Porque chega um momento da nossa digestão, depois que a gente termina a refeição, que nossas próprias glândulas da região deglutitória produzem bicarbonato de sódio. Isso faz um tamponamento do ácido clorídrico, mas também causa uma queda na pressão arterial. Se eu já tomo um medicamento para baixar minha pressão arterial, será que eu não posso ter uma sensação até de desmaio enquanto estou digerindo uma refeição muito complexa? Alguns suplementos, alguns fitoterápicos, alguns alimentos podem contribuir e a gente tem que tomar cuidado porque eles podem até interagir e exacerbar o efeito. É o caso da espirulina, por exemplo. Espirulina é um super nutriente, é um super suplemento que nós podemos lançar mão. Só que nós temos que pensar e interagir se nós já fazemos uso do medicamento, observar e prestar muita atenção em como fica o efeito dessa interação. Espirulina vai trazer vitaminas, fibras, minerais e tem um efeito importante no controle da pressão arterial. Muitas vezes, usando a espirulina, também nós evitamos precisar usar outros medicamentos para a pressão arterial ou aumentar a dose deles. A questão que relaciona qualidade do sono, digestão e capacidade de lidar com esse controle pode ser crucial para a pressão arterial. Basta eu tomar um comprimido e fazer tudo como se não estivesse acontecendo nada? Claro que não. Na nossa mesa, no nosso prato, pode estar a solução para o nosso bem-estar.